Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, antes de eu iniciar aqui uma breve reflexão da parte do Senhor, da santa e maravilhosa palavra de Deus, queria desde já convidar os amados irmãos a se fazer presente em nosso culto hoje, domingo, culto de adoração, aí onde você estiver, na igreja próximo da sua casa, que você possa se fazer presente, para que você possa adorar o Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o único digno de toda adoração, O Senhor nosso Deus, Ele é o único digno de toda adoração. Então que você hoje deixe tudo o que você está fazendo aí em seu lar, em sua casa, e vá ao culto esta noite, adorar o Senhor, ouvir a santa e maravilhosa palavra do Senhor, para você ser edificado, para você ser fortalecido, para você ser abençoado, pela palavra do Senhor nosso Deus, para que assim nós possamos também adorar Ele em espírito e em verdade, como o Senhor nosso Deus merece. Toda adoração seja somente a Ele. Nós temos que se reunir na casa do Senhor, adorando o seu santo nome. Paulo ele vai nos falar que nós não deixemos de congregar como é costumes de algum. Então nós temos que estar congregando na casa do Senhor nosso Deus. Meus queridos, a palavra deste momento que eu queria falar, ela se encontra lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 10 ao 12, no versículo 10 ao 12, para que a gente possa meditar aqui alguns minutos nessa palavra, nas promessas do Senhor sobre as nossas vidas e tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim, Apocalipse 3:10: Porque guardaste a minha palavra, que provou a tua perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, e que provará os que habitam na terra. Venho repentinamente, mantém firmemente o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que vencer, eu o coroarei como coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e gravarei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, e que vem do meu Deus, e também o meu novo nome. Amém? O versículo 13, para a gente encerrar. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Meus queridos e amados irmãos, nós devemos, com muito cuidado, observar esta palavra, porque ela está falando e se referindo a dois eventos diferentes. É o assunto que eu irei falar agora, neste momento, que é um assunto muito polêmico, e muitas pessoas acreditam e até dizem que a igreja passará pela grande tribulação. Alguns dizem, que a igreja será moída, na grande tribulação. Isso, acredito eu, que de forma alguma uma pessoa deveria dizer, a pessoa jamais deveria dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação e principalmente ser moída, que vai ser sacrificada na grande tribulação. De forma alguma, meus queridos. A igreja do Senhor, ela vai ser tirada antes da grande tribulação, e por nós não entendermos muitas vezes esse texto, que aqui o Senhor Jesus ele está falando sobre dois eventos diferentes, que é o arrebatamento e a vinda dele, que são dois eventos, todos dois eles estão ligados, O arrebatamento da igreja,
ele está ligado à vinda do Senhor Jesus, mas ele não é a vinda do Senhor Jesus. Porque literalmente, a gente vai já falar sobre isso, o Senhor Jesus ele só vai vir no fim da grande tribulação. Isso é verdade, nós podemos dizer com base na palavra, com respaldo na palavra. Existem muitos textos para isso, que é a vinda literal de Cristo no fim da grande tribulação. E por isso que eu chamo vocês a atenção para meditarem nesse texto, que lá em Apocalipse 3:10, ele vai estar se referindo ali ao arrebatamento da igreja, né? A partir do verso 8, se você for ler, né, com mais cuidado, você vai ver ali que Jesus ele deixa uma porta aberta, e essa porta ali ela representa o arrebatamento da igreja. Jesus diz que vai guardar, esse daí quer dizer que é tirado antes da grande tribulação, e não durante, ou no meio, ou no fim da grande tribulação. Mas alguns acreditam que a igreja ela vai passar pela grande tribulação, que ela será moída, será espancada na grande tribulação, que vai sofrer, que vai ser martirizada na grande tribulação. Mas de forma alguma isso vai acontecer, e a gente vai ver isso na palavra. Eu não vou ter tempo hoje, mas para que a gente possa entender com mais cuidado as coisas que João disse que em breve deveriam acontecer, a gente tem que entender o capítulo 9, né, a partir do 24 ao 27 de Daniel, né, que aí são as 70 semanas de Daniel, e que dessas 70 semanas já se cumpriram a maior parte delas, e falta apenas uma semana a se cumprir. 70 semanas, as 70 semanas de Daniel representa 490 anos que o Senhor nosso Deus determinou sobre Israel, 490 anos que o Senhor determinou sobre eles, e que 483 já se cumpriram, 483 anos já se cumpriram, que falta apenas 7 anos. E esses 7 anos, eles são exatamente referentes ao período da grande tribulação, que ela terá aí 2 fases, a grande tribulação ela tem 2 fases, que é 3 anos e meio, de uma falsa paz, onde na metade será quebrada, na metade dos 7 anos será quebrada essa falsa paz, o anticristo será revelado, o anticristo vai ser ali reconhecido que ele é o falso Cristo e não o verdadeiro, que ele é o falso Messias e não verdadeiro. E então ali o pacto será quebrado na metade dos 7 anos, ou na metade da semana de Daniel, a última semana que falta para se cumprir sobre o povo de Israel. E essa semana ela será cumprida no período da grande tribulação, são os 7 anos. Essa semana ela representa 7 anos, então a igreja será tirada 7 anos antes da grande tribulação. Ela será tirada antes da grande tribulação, o texto, para a gente compreender de como a vinda do Senhor, a igreja será tirada, você vai ver aqui logo no versículo 12 do texto a qual eu li, que diz o seguinte: aquele que vencer, eu o coroarei como coluna no templo do meu Deus, e de onde jamais sairá, e gravarei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu. Então João viu naqueles dias, nos dias em que ele foi arrebatado, a nova Jerusalém, já descendo do céu, e que ela ficará sobre a terra, ela não vai tocar a terra. A nova Jerusalém ela vai ficar sobre a terra, e ela não vai tocar. 7 anos antes da nova Jerusalém chegar ao seu destino final, que será depois da grande tribulação, é quando Jesus vai sair ali para restaurar Israel, Jesus vai sair para restaurar Israel no final da grande tribulação. 7 anos antes dela tocar a terra, a igreja do Senhor vai ser tirada, a Bíblia diz que a igreja vai encontrar o Senhor nos ares, lá que a igreja encontrará o Senhor, porque ela vai ser arrebatada, e nos ares o Senhor Jesus ele vai sair de dentro da nova Jerusalém para encontrar com a sua esposa, Jesus sai, para receber a igreja, para receber a sua esposa, que será levada pelo Espírito Santo até os ares, lá onde nós se encontraremos com o Senhor, para participar das bodas. É ali onde nós vamos ter uma reunião com o Senhor, a qual Paulo vai falar. Antes de eu falar desse texto, eu queria falar do outro texto de Apocalipse, lá onde João viu a santa cidade, também descendo do céu,
o tabernáculo do Deus vivo descendo do céu. João, desde aqueles dias do arrebatamento de João, onde ele foi visitar as 3 dimensões da Nova Jerusalém, né? João, ele visita 3 dimensões da Nova Jerusalém, né? O era, o é e o será, né? Hoje 2 delas estão ativas, que é o é e o será. João visita elas. Paulo visita apenas duas dimensões. Paulo visita o é e o será, né? O é o lugar onde Deus está, é o lugar onde os homens que já foram glorificados, como Elias, como Moisés, como a igreja dos primogênitos que Jesus levou quando foi assunto aos céus, né? O é onde eles estão já com seus corpos glorificados, né? Que são aqueles que foram arrebatados com o corpo já glorificado, como Enoque, como Elias, como Moisés, como a igreja dos primogênitos, né? Todos eles já estão no é. O é o terceiro céu que Paulo visitou, é lá onde eles estão também, é onde o nosso Deus está. Só pode ficar lá quem já tiver o corpo glorificado, né? Quem já tiver sido transformado, estiver em corpo, né? Como Jesus também está lá, né? No é, que é presente, né? Que tem que ser presente para estar no é, né? Porque Deus, ele é presente. E o será é o que nós chamamos de paraíso, né? Que é para onde vão as almas dos justos, ou as almas dos crentes, ou as almas daquele que em vida aceitaram o Senhor Jesus, né? Se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados e estão lá aguardando a ressurreição dos mortos, né? E quando eles ressuscitarem, antes do arrebatamento da igreja, a Bíblia vai dizer que esses homens e mulheres que morreram no Senhor, eles hão de ressuscitar, e então eles ressuscitarão, né, aqui na terra, e depois terão uma missão, e depois dessa missão se reunirão a nós, e nós seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e aí nós se reuniremos com Ele, né, ali na Nova Jerusalém, né, para as bodas do Cordeiro, para os galardões. Nós seremos galardoados pelos trabalhos prestados ao Senhor em vidas aqui na terra. Todos nós que fazemos a obra do Senhor, que desempenhamos o trabalho que Ele nos confiou aqui na terra, seremos galardoados, né? Quando nós nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. É por isso que a Bíblia ela vai falar sobre, né, o tribunal de Cristo, né? E o tribunal de Cristo, esse tribunal é com a igreja e não é condenatório. O tribunal de Cristo ele é galardoador, né? Para galardoar aqueles que o aceitaram, que desempenharam funções aqui na terra para o reino de Deus, seja limpar uma igreja, seja arrumar uma cadeira, seja levar a mensagem do Senhor, seja evangelizar, seja qual for a função que você exerceu aqui na terra, você será galardoado, né, por os seus trabalhos prestados aqui na terra, né? Você só não pode chegar lá, meu querido e amado irmão, de mão vazia, né? Você não pode chegar de forma nenhuma de mão vazia, para que você seja galardoado, né, para que você receba do Senhor uma coroa, né? Você precisa, né, desempenhar algum trabalho para o Senhor. É para isso que nós somos chamados. Nós não somos salvos pelas obras, mas devemos fazer boas obras, porque assim o Senhor nos chamou para fazer boas obras, pregar o seu evangelho. A maior missão que Jesus confiou à sua igreja foi o ide por todo mundo e anunciar e pregar o evangelho. Essa foi a maior missão e todo crente é chamado a pregar o evangelho. Então, João ele vai ver também lá no capítulo 21, a partir do verso 1 eu vou ler, para você ver a Nova Jerusalém, né, o templo, o tabernáculo de Deus, né, descendo do céu, né, onde ele diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade. João ele vê a santa cidade, a Nova Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu, né, desposada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, meus queridos amados irmãos, a igreja, a Nova Jerusalém, desde os dias de João, que ela está descendo do céu, e é por isso que nós dizemos que o Senhor está vindo, né? Está vindo, porque Jesus ele está breve, ele, né, vai arrebatar a sua igreja, e nós nos encontraremos com o Senhor, né, nos ares.
A igreja ela não é noiva do Cordeiro, ela é a esposa do Cordeiro, né? Porque o casamento aconteceu na cruz do Calvário, ali foi o casamento. Assim como Deus fez Adão entrar em um sono profundo e tirou a sua costela, e da sua costela ele fez Eva, assim aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus foi perfurado por uma lança, né? Quando Jesus foi perfurado por uma lança no lado, e ali saiu água e sangue, né? Formando a igreja, o casamento da igreja, né? Se você for analisar o casamento judaico, né? O casamento judaico ele tinha três fases. A primeira fase era a promessa, que os filhos eles eram prometidos entre os pais, né? E levando pelo campo espiritual, a gente foi prometido antes da fundação do mundo, né? Desde a fundação do mundo que nós fomos prometidos, né? Então houve a promessa, né? Que Deus adquiriria para si um povo, né? E esse povo era a igreja. A Bíblia diz que de dois povos Deus fez um, né? De Israel e das nações gentílicas Deus fez um povo, né? Que esse povo é a igreja. Nós não somos a Israel de Deus, nós somos a igreja do Senhor. Israel é Israel e a igreja é a igreja. A igreja é formada por dois povos, as nações gentílicas e Israel convertidos ao Senhor, né? Formam a igreja do Senhor. O período no qual nós vivemos é a dispensação da graça de Deus, né? Nós vivemos nesse período da dispensação onde o Senhor está tratando com a igreja, né? O Senhor Jesus ele trata com a igreja. E a Nova Jerusalém ela é descida do céu. A segunda fase, né, do casamento judaico é o desposamento. O que é isso? O desposamento era como se fosse um casamento em regime civil, né? Onde eles se casavam, né? Assinavam um contrato, mas eles não morariam junto, cada um ia para o seu lugar. Assim como Maria e José, né? Assim como Maria e José eram. Eles moravam em casas separadas, né? Né? A Bíblia diz que eles moravam em casas separadas, até que um dia eles se juntaram em sua casa. Né? E assim somos nós com o Senhor espiritualmente falando. Jesus lá em João 14, Jesus vai dizer: e eu vou para o Pai vos preparar lugar, né? É justamente isso. O desposamento é um tempo em que o esposo pede para ir preparar lugar, né? Se você for estudar o casamento judaico, então é o que Jesus fez. Ele foi preparar lugar para que logo ele volte a nos buscar para a terceira fase e última fase do casamento judaico, que são as bodas, que representam o casamento e as festividades religiosas, né? O casamento religioso, né? E é a última fase que falta, né? Para que é as bodas do Cordeiro. Essa é a última fase, onde nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, e ali em um período de 7 anos acontecerá os galardões, acontecerá as bodas do Cordeiro, onde nós seremos servidos pelo próprio Senhor Jesus, né? Jesus ele fez um voto nazireu, e ele, quando ele participa da Santa Ceia junto com os discípulos, ele diz que não tomaria mais do fruto da vide até aquele dia onde cearia junto conosco. É por isso que Jesus, quando está na cruz sendo crucificado, quando ele sente que aquela esponja que foi colocada em sua boca tem vinagre dentro, ele cospe, ele não toma, por conta do voto que ele fez, que ele não colocaria mais na boca dele. Ele cospe, porque ele fez esse voto nazireu e só provaria do fruto da vide naquele dia junto conosco. Então esse é o último momento ao qual a igreja, né, está esperando, né, que são as bodas do Cordeiro, o encontro com o Senhor, ou nossa reunião com o Senhor, como o apóstolo Paulo vai dizer no texto que eu vou ler agora, né, lá de 2 Tessalonicenses, né, 2 Tessalonicenses, o capítulo 2 e o verso 1, né, Paulo ele vai falar de nossa reunião com ele, nossa reunião com o Senhor Jesus. Ele vai falar praticamente a mesma coisa que o livro de Apocalipse, o texto a qual eu li no início, Apocalipse 3:10 ao 12, da vinda de Jesus e da nossa reunião com ele. Ele vai falar sobre esses dois assuntos, e eu quero que você entenda que ele está tratando de dois assuntos diferentes, assim como Apocalipse, no livro de Apocalipse. Ele disse o seguinte:
2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1. Agora, irmãos meus, rogamo-vos a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e quanto, né? Ele falou da vinda e depois ele vai dizer quanto a nossa reunião com ele. Então aqui ele está falando sobre dois eventos diferentes, né? Que um acontecerá uma distância de 7 anos um do outro, né? A primeiro acontecerá com o arrebatamento da igreja, que é a nossa reunião com ele, onde o Senhor Jesus nos arrebatará e nós encontraremos com ele nos ares, né, para as bodas, para ser galardoado, né, para as festividades lá na Nova Jerusalém. Ele vai sair de dentro da Nova Jerusalém para receber a sua amada, para receber a sua esposa, e ali nós participaremos das festividades, né, a qual o Senhor, né, já preparou para que acontecesse nesse período, né, durará 7 anos, né? As festividades do casamento de Israel, ela também durava esse período de 7 dias, né? Era 7 dias, período de festividades, né? Nós durará 7 anos, porque é justamente o período da grande tribulação, e a igreja ela não vai passar por essa grande tribulação, porque ela vai estar, né, em festividades dentro da Nova Jerusalém, passando esse período por cima, né, da grande tribulação. A igreja ela não vai passar, né, o período da grande tribulação, mas estará no céu, guardada pelo Senhor, assim como diz Isaías, capítulo 26, versículo 20. Isaías vai dizer, né, lá o Senhor nos convida, né? Vem, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, só por um momento, até que passe a ira, né? Até que passe a ira. Então nós seremos guardados pelo Senhor nos quartos dele, né? Até que passe a ira, nós seremos guardados pelo Senhor. Não passaremos de forma alguma, né? Paulo também vai dizer que o Senhor não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. O Senhor de forma alguma vai nos deixar, né, passar pela grande tribulação. Aqueles que dizem que a igreja passará pela a grande tribulação anulam o sacrifício de Cristo. Muitos deles não compreendem Daniel 9, 24 ao 27. Muitos deles não conseguem compreender o que Daniel, né, estava dizendo ali, e acabam dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas não vai. Porque o Senhor, nós estamos vivendo na dispensação da graça, né, quando você é salvo pela fé, né, e ali tem um propósito, a grande tribulação, que é para tirar, né. Eu vou ler lá só para fortalecer, né, e depois eu vou mostrar a vocês na Bíblia, quando o Senhor Jesus está voltando das bodas, né, para restaurar Israel. Jesus ele vai voltar para restaurar Israel. Lá em Lucas 12, 36, o Senhor está voltando das bodas para restaurar Israel. Daniel 9, a partir do 24. Daniel 9, a partir do 24, que diz assim: na epígrafe da minha Bíblia está escrito assim: as 70 semanas proféticas, né, que diz assim, Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas, né? 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo de Israel, né? E sobre a tua santa cidade, que é a Nova Jerusalém, para exterminar, observe o que ele vai dizer agora, para exterminar a transgressão, para tirar o pecado e para expiar a iniquidade, e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Meus queridos, isso aqui tudo o Senhor Jesus ele já fez nos nossos tempos sobre a igreja, né? Nossos pecados são perdoados em Cristo, né? O período da grande tribulação não é um período mais da dispensação da graça, é um período da plenitude dos tempos, né? É totalmente diferente, onde hoje o período ao qual nós vivemos, quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus, que ela crê nele verdadeiramente, essa pessoa ela é salva, né? É por isso que o Senhor Jesus enviou a sua igreja, né, para que pregasse o evangelho e ensinasse, para que as pessoas crescem nele e fossem salvos pela graça, que é o período ao qual nós vivemos. Só que no período da grande tribulação, os homens não serão mais salvos pela graça, né? Os homens, para ser salvos, primeiro, eles vão ouvir a pregação dos anjos, está lá em Apocalipse,
Os anjos vão rasgar o céu pregando o evangelho. Mateus 24:14 se refere justamente a esse período da pregação dos anjos, onde ele vai dizer que o evangelho será pregado no mundo inteiro e então virá o fim, né? O fim não é quando a igreja é tirada, não é quando a igreja é arrebatada, não é com o rapto da igreja. Ali não é o fim, ali é o início do fim. O fim é depois da grande tribulação, na vinda literal de Cristo. Ali é o fim. Os anjos encerram o seu ministério, encerram o seu tempo de pregação, porque eles irão pregar na grande tribulação. A Bíblia diz que eles passarão voando, né, nos 4 cantos do céu, pregando o evangelho. E todos aqueles que não tiveram a oportunidade, né, porque em muitos lugares a igreja não consegue chegar ainda, mas no tempo dos anjos o mundo inteiro será alcançado, o mundo inteiro ouvirá o evangelho. E aqueles que naquele tempo, naquele período, eles ouvirem o evangelho e crerem e derem glórias, né? A Bíblia diz que eles vão dar glórias a Deus, e quando eles derem glória a Deus, eles serão salvos, né? Porque eles rejeitaram, os anjos vão dizer: não adorem a sua imagem, né? Dai glórias a Deus. E aí quando eles fizerem isso, o anticristo mandará os matar. Eles serão decapitados naquele período, e ali eles serão salvos e batizados no seu próprio sangue. Então esse é um período, meus queridos amados irmãos, que ninguém quer passar, principalmente a igreja do Senhor, que conhece a palavra, que sabe que é um período terrível. A Bíblia diz que é um período de uma agonia tão grande que nunca houve nem tão pouco haverá. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, que buscam esse conhecimento, sabem que é um período que é de grande tormenta, de grande sofrimento. Os homens irão dizer naqueles dias: montes e rochedos caiam sobre nós e nos esconde da ira do Cordeiro, porque será um período terrível. Deus cessará a morte durante 7 meses, onde só conseguirá morrer os mártires daquela época, né, que eles vão dar glórias a Deus e vão compreender, vão crer a pregação dos anjos, e ali eles serão mortos. Mas aqueles que já receberam a marca da besta, aqueles que adoraram a imagem da besta, eles não conseguirão mais morrer. E então eles terão inveja dos mártires. Eles terão inveja dos mártires naquele período, porque os mártires morrerão e eles não. Eles sofrerão a ira do Senhor Jesus nesta terra, enquanto a igreja está desfrutando, né, a coroação, enquanto a igreja está desfrutando as bodas do Cordeiro, né, na Nova Jerusalém. Nós estaremos com o Senhor Jesus dentro da Nova Jerusalém, né, passaremos, né, o período da grande tribulação lá dentro da Nova Jerusalém, até ela chegar ao seu destino final, né, que é 7 anos depois do rapto, depois do arrebatamento, quando a Bíblia diz que quando a Nova Jerusalém ficar sobre a terra, então o Senhor Jesus sairá de dentro dela com a igreja, né, para a primeira batalha, que é a batalha do Armagedon, onde Jesus vai vencer, né, e vai prender Satanás por 1000 anos. Ali o Senhor Jesus, quando ele sai de dentro da Nova Jerusalém, ele já sai para uma batalha, e ele vai prender Satanás por 1000 anos, né? Será 1000 anos de paz, né? E depois desses 1000 anos ele será solto para mais uma batalha, né? Que é a segunda batalha depois da vinda do Senhor Jesus, que é a batalha de Gog e Magog. É outra batalha terrível, 2 grandes batalhas, né? O anticristo e o falso profeta, que são 2 homens, né? Que ninguém sabe quem é, mas que eles receberão o poder do dragão, porque o Satanás, Lúcifer, ou Luzeiro, que no original é o Luzeiro, né? Ele encarnará no Leviatã, né? Ele encarnará no Leviatã, e é por isso que ele é chamado de dragão em Apocalipse, por conta do Leviatã, que na grande tribulação, no meio da grande tribulação, quando a Nova Jerusalém vem descendo, e ela vai passar pelas regiões celestiais, que é onde Deus colocou ele, é onde Deus colocou Satanás, é lá. Os anjos caídos também foram colocados lá. Eles vêm para a terra, mas ilegalmente, né? Porque para estar na terra precisa de corpo, assim como nós temos um corpo. Eles, para estar na terra, eles precisam de um corpo, e é por isso que eles procuram alguém que dê lugar a eles, alguém que dê brecha, né? Para que ele possa entrar e habitar naquele corpo. É por isso que quando ele
Jesus expulsa eles do Gadareno, ele procura corpos, né, de porcos para poder habitar, porque eles só podem ficar na terra se tiver corpos para habitar. E eles estão aqui ilegal. É por isso que um crente, quando cheio do Espírito Santo, vê eles, expulsa, né, e os anjos do Senhor vêm amarrar eles, e eles são levados para o abismo. Então, quando Jesus estiver passando com a Nova Jerusalém, né, pelas regiões celestiais, os anjos, né, o Senhor vai enviar Miguel para lutar contra ele. Você vai ver isso também lá em Apocalipse, se não me engano, Apocalipse 7 ou 8 por ali. E ali ele será expulso, né, para a terra. Então ele será lançado na terra, porque ele não está na terra, mas ele será lançado na terra. E ali a Nova Jerusalém vai passar por aquilo ali, e nós estaremos junto com o Senhor, guardados, né, da grande tribulação, como diz Apocalipse. Então o Senhor ele nos prometeu isso, que nos guardaria, né, no período da grande tribulação, e ele vai cumprir a sua promessa. Ele vai cumprir a sua promessa. Lá em Lucas capítulo 12, né, Lucas capítulo 12, versículo 36. Lucas 12, 36, que diz assim. Lucas 12, a partir do 35, eu vou ler. Estejais sempre prontos, com os vossos lombos cingidos e com as vossas lâmpadas acesas. Portai-vos semelhante aos homens, né? Olha o conselho do Senhor Jesus aqui. Portai-vos semelhante aos homens que aguardam o seu Senhor voltar das bodas, né? Que aguardam o seu Senhor voltar das bodas, para que quando ele vier e tocar a porta, logo possa abri-la. Bendito aquele servo aos quais o seu Senhor, quando vier encontrá-lo vigiando, verdadeiramente vos digo que ele mesmo se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando os servirá. E se vier na segunda vigília ou na terceira vigília e os achar assim, benditos serão aqueles servos. Então o Senhor está direcionando essa palavra a Israel. É quando ele vai voltar, né, para restaurar Israel. A Israel, observe que o Senhor ele estará voltando das bodas, né? Estará voltando das bodas. Ele faz essa comparação e dizendo que quando o seu Senhor estiver voltando das bodas, porque as bodas estão acontecendo lá na Nova Jerusalém, né? Enquanto aqui a terra está passando por grande tribulação, por grande aflição, e o Senhor está com a igreja, com a sua esposa dentro da Nova Jerusalém, né, participando de um grande momento, de um lindo momento, a qual Ele nos prometeu, né, para aqueles que forem fiel a Ele, para aqueles que estiverem, né, vivendo uma vida de obediência, uma vida de respaldo na palavra, né, para nós sermos abençoados, né, pelo Senhor. Então, meus queridos amados irmãos, essa era a palavra que eu queria trazer neste momento para vocês, para que ficasse claro e vocês pudessem compreender que o arrebatamento da igreja e a segunda vida de Cristo são dois eventos diferentes, né? Não é o mesmo evento. O arrebatamento não acontecerá com a vinda de Cristo, porque se fosse, seria só no final da grande tribulação. Então o arrebatamento da igreja, a qual Paulo fala, será a nossa reunião com Ele, né? É a porta aberta de Apocalipse 3, 8 ao 12, né? É a porta aberta que Ele coloca ali diante de nós, né? Onde Ele diz que nos guardará da grande tribulação, nos guardará da tribulação que há de vir sobre a terra, nos guardará da aflição que há de vir sobre a terra, né? Algumas versões vão trazer assim. Então, são dois períodos diferentes, que é isso que eu queria que você compreendesse, né? Que são dois períodos diferentes. Não dá para mim relatar tudo, porque o tempo que eu tenho hoje é pouco, né? Porque eu tenho já que ir para a igreja. Mas eu acredito que deu para você compreender que são dois períodos totalmente diferentes, né? Então, estão ligados porque fazem parte, né, da vinda dele, fazem parte da vinda dele. Porque, como João disse, a Jerusalém desce, né? João vê ela descendo do céu, endereçada como uma esposa, ataviada como uma esposa a seu marido, né? João vê ela, vê o tabernáculo do Deus vivo, né, descendo do céu, né, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu.
E então, nessa descida, Jesus vem com ela, né? Jesus vem com a Nova Jerusalém, Jesus vem dentro da Nova Jerusalém. E 7 anos antes do seu destino final, onde ela fica lá sobre a terra, 7 anos antes, né, nós seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, onde Jesus sairá de dentro da Nova Jerusalém para receber a igreja, né? E ali nós vamos participar das festividades, né, a qual o Senhor nos prometeu para aqueles que são fiéis a Ele, né? Não é o fim, né? Ainda não é o fim. O nosso Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão grandioso, que ainda no período da grande tribulação vai salvar muita gente, né? Vai salvar muita gente no período da grande tribulação. Aqueles que não tiveram oportunidades, né, de ouvir o Evangelho, aqueles que onde a igreja não os alcançou, né? Existem muitos lugares onde a igreja não pôde chegar até hoje, né, porque são impedidas, às vezes não tem acesso lá, mas naquele tempo os anjos pregarão, né, né, e ali vidas serão salvas pelo Senhor, e participarão junto conosco das festividades, né? A igreja de forma alguma vai passar pelo período da grande tribulação, período de grande aflição, né? Período de grande aflição, a igreja de nenhuma forma vai passar por esse período. As pessoas que dizem isso, elas não compreenderam, né, o sacrifício de Cristo por nós na cruz. Elas ainda não compreenderam o que Jesus fez, não conseguiram compreender a dispensação da graça, né? A Bíblia ela vai falar sobre 3 dispensações, biblicamente falando, né? Não estou dizendo que as outras dispensações são erradas, mas biblicamente falando você vai ver na Bíblia 3 dispensações, que é a dispensação do mistério, a dispensação do mistério. Todas as 3 estão na carta aos Efésios: a dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos. O período a qual nós estamos hoje é a dispensação da graça, né? A dispensação do mistério vai desde a rebelião, né? Desde a rebelião a Gênesis 1:1, né? Que ali Gênesis 1:1 é o mundo habitável de Deus, onde Deus estava criando, né, uma imagem perfeita, uma imagem que andaria sobre as águas, uma imagem que curaria os enfermos, uma imagem que seria perfeito, não seria falho como o ser humano. Deus criou essa imagem, e dessa imagem Deus fez o homem, né? Dessa imagem, a imagem que Deus tinha na sua cabeça, na sua mente, Deus tinha ela criada na sua mente. Essa imagem era Cristo, que futuramente encarnaria. É por isso que você vai ver Deus: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando ele diz a nossa imagem, a imagem que ele se refere ali era o corpo de Cristo, que ele tinha criado na sua mente, a nossa imagem, e a nossa semelhança era o espiritual, né? Era o espiritual. Lá em Colossenses 2:9, a Bíblia vai dizer que Cristo é a imagem do Deus vivo. Cristo é a imagem do Deus vivo. Amém? Meus queridos, essa era a palavra que eu tinha para trazer para vocês neste momento. Espero que tenha sido clara e que tenha lhes feito compreender essa diferença, né, da vinda do Senhor e do arrebatamento da igreja, que são eventos que estão ligados, mas que acontecerão em períodos diferentes. Por isso que os homens confundem e dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, e acabam confundindo isso aí, né? São períodos diferentes, não acontecerão juntos, né? A igreja não será tirada junto com a vinda de Cristo, porque se fosse, a sua vinda literal é só depois da grande tribulação, onde Jesus vai restaurar Israel. É ali que Jesus aparece a eles, né? A Bíblia vai dizer que Jesus vem com as mãos postas para frente, né? Lá em Zacarias vai falar que Jesus vai vir com as mãos postas para frente, e a Bíblia diz que eles vão dizer: que feridas são estas em tuas mãos? Né? E o Senhor Jesus vai e responde a eles: são feridas a qual eu fui ferido na casa de meus amigos, né? Porque Jesus foi ferido, né, por eles, né? Então o Senhor Jesus vai dizer isso. Que Deus os abençoe, que Deus possa dar a vocês um culto abençoado,
né, cheio da presença dele. Hoje à noite nós teremos um lindo culto, um culto de adoração. Que meus amados irmãos possam receber a presença do Senhor, possam sentir a presença do Senhor, que vocês possam desfrutar, né, dos benefícios da salvação que o Senhor nos deu, tudo que Deus fez no passado. Paulo vai, né, dizer que Deus usou, foi nos dado como figura, né, para o nosso exemplo, para o nosso modelo. Né, tudo que nós vivemos hoje, meus queridos e amados irmãos, nós estamos desfrutando, né, dos benefícios da salvação, e nós estamos sentindo aqui um pouquinho das coisas que vão acontecer verdadeiramente lá no céu, né? Tudo desde a criação, né? Desde o Éden, né? Desde lá do Éden, porque o Éden original não é o Éden de Adão, o Éden original é o Éden celestial. O profeta vai dizer, né, que o Éden original, o monte de Deus, o jardim de Deus, né? O Éden original é o celestial, né? Então lá existe o tabernáculo. No livro de Apocalipse, o versículo que eu leio lá no finalzinho, versículo 1 do capítulo 21, tabernáculo de Deus, né? Então Deus deu um pouquinho do céu aqui para nós na terra e se preparando para morar lá, né? Lá tem o Monte Sião, lá tem a Nova Jerusalém, a cidade santa, né? Então Deus, ele desde os tempos antigos, logo no começo, Deus criou um lugar santíssimo para o homem habitar, que foi o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um lugar santíssimo, né, onde a presença de Deus vinha para que o homem pudesse ali desfrutar daquela maravilhosa e gloriosa presença. O homem contemplava Deus face a face, mas infelizmente por conta do pecado, né, ele foi expulso daquele lugar, né, era um lugar santíssimo, onde a árvore da vida estava lá, onde a árvore do conhecimento do bem e do mal também estava lá. Mas infelizmente o homem desobedece a Deus e perde aquele lugar, né? Perde aquele lugar. E aí nós estamos aguardando agora a promessa do Pai de sermos tirados, de participarmos das festividades das bodas, né, na Nova Jerusalém. Que Deus possa abençoar vocês com grande presença dele esta noite, com grande poder, com a grande manifestação, né, do seu poder, onde nós estaremos juntos, reunidos, na igreja que você estiver, meu querido. Que Deus lhe abençoe onde você estiver, que a presença dele seja sentida onde você estiver, né, em qual igreja você estiver. Eu não estou pregando aqui sobre igreja, eu não estou falando sobre igreja, eu estou falando sobre o Senhor Jesus, sobre a presença dele e tudo aquilo que ele tem prometido, né, para nossas vidas. As coisas materiais, meus queridos, nós precisamos delas porque estamos aqui na terra. E o Senhor disse que do suor do nosso rosto nós viveríamos. Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa, né, das coisas que nós estamos aqui terrenas, mas elas não são o nosso foco maior. Mesmo nós precisando dessas coisas, estamos aqui, mas o nosso foco maior tem que ser sempre o Senhor Jesus. É por isso que ele vai dizer: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar o reino de Deus, fazendo a sua obra, pregando o seu evangelho, né, salvando vidas, preparando vidas, ensinando vidas, batizando vidas. E foi para isso porque o Senhor Jesus, ele nos chamou. Lembre-se que nós somos dele, né? Nós viemos do pó e ao pó voltaremos. O Senhor Jesus, ele soprou em nossas narinas, né? O homem, ele, quando foi criado, formado do pó, o homem Adão, né? O primeiro homem Adão, quando ele foi criado, formado do pó, Deus forma ele e sopra em suas narinas, e ali a Bíblia diz que a junção do sopro de Deus com o pó, né, se fez alma vivente. Nos nossos dias, o processo ele muda, porque nós não somos mais formados diretamente do pó, né? Mas o sopro ele ainda vem sobre nossas vidas, ainda na hora que o espermatozoide ele entra no óvulo da mulher. Na hora que ele entra, é natural, o sopro vem e ali gera vida. Por isso que a igreja do Senhor, ela luta contra o aborto, luta para que nunca seja aceita a lei do aborto. A igreja do Senhor, ela luta porque desde cedo há vida. Então aqueles que são a favor do aborto e
que são cristãos, saiba que você está matando uma vida, saiba que você está tirando uma vida. Nós somos a Igreja do Senhor, de forma alguma ela vai ser contra o aborto, de maneira nenhuma. Aqueles que são verdadeiros, aqueles que são verdadeiramente salvos, aqueles que entendem que o Espírito Santo atua nas nossas vidas desde cedo, desde o processo da gestação, sabem, que ali já é vida, que Deus já escolheu, então sabe que é errado, a questão do aborto. Meus queridos amados irmãos, que Deus abençoe vocês, que Deus dê um restante de noite abençoado, um culto abençoado, que Deus possa visitar cada um, que Deus possa visitar os enfermos, aonde vocês estiverem, que Deus possa visitar vocês, curar toda enfermidade. A presença do Senhor, ela nos cura. A presença do Senhor, ela é tão poderosa que ela restaura a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual, ela sara as enfermidades da nossa alma. Amém? Que a paz do Senhor esteja sempre com vocês e que o Senhor seja presente na vida de cada um. Amém? Que Deus abençoe.